E aí, meus amigos, bom dia. Hoje, 7 de fevereiro, sexta-feira, sextou, né? Falaremos sobre o tema Tem coisas que só Deus precisa saber. Pense nisso, tá? Porque veio da parte de Deus a graça e o endurecimento para seu próprio povo ao mesmo tempo. Na verdade, isso é uma pergunta, né? Diz assim: por que veio da parte de Deus a graça e o endurecimento para seu próprio povo ao mesmo tempo? A resposta, irmãos, desse texto, ele se repete no Novo Testamento pelo menos umas 4 vezes. Está escrito em Isaías 6, verso 8 e verso 9. Se você tiver interesse, você procura lá, e ele se repete no Novo Testamento umas 4 ou 5 vezes. Ele explica que é Deus que endurece, é Deus quem amolece o coração. Isso aí é um plano de Deus complicado de você entender. Mas se você se aventurar e mergulhar no propósito, no profundo de Deus, com certeza você vai entender. Tá? Simples. Porque o plano salvífico de Deus é para os seus filhos e não para os filhos da serpente. Não sei se vocês vão lembrar que em Gênesis 3,15 a própria Bíblia deixa bem claro, né? Que os filhos da mulher pisarão nos filhos ou na descendência da cabeça da serpente. Ou seja, a partir daquele momento, o ser humano já estava contaminado. Não tem nada a ver com o veneno da cobra, ou a cobra teve alguma relação com a Eva, nada disso. Estavam contaminados por causa da desobediência. Eles teriam um encontro com a morte. A partir dali, todos que nascessem a partir de Adão e Eva estariam contaminados. Não é à toa que Esaú e Jacó não tinham nascido ainda, e Deus se agradou de Jacó e não de Esaú. A prova é que Esaú criou os edomitas, que sempre foram inimigos, né, de Israel, eu já expliquei isso aqui, e eles foram os que geraram também os herodianos, que tentaram matar todas as crianças na época do nascimento de Jesus, né? E aí, o próprio profeta Abacuque falou que nenhum dos edomitas sobraria para contar a história. Nós sabemos que todos os Agripas morreram. Inclusive o último, que eu acho que nem é citado na Bíblia, que seria um quarto Agripa, ele foi para, provavelmente no ano 100 depois de Cristo, ele foi para o Vesúvio, lá em Pompeia, e Pompeia nós já sabemos o que aconteceu lá, né? Então, a profecia de Abacuque se cumpre totalmente ali. Mas vamos lá. Os filhos da serpente. Infelizmente, eles estão misturados em todas as nações. Logo, você deve pregar para todos. Mas quem vai salvar é Deus, e não você. Aí você pode perguntar assim, mas por que eu devo pregar se ele já sabe quem são os filhos da serpente e quem são os filhos da mulher? Não interessa. O que interessa é que você tem que obedecer aquele ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque ele quer que a proclamação do evangelho seja feita através da sua fala. Entendeu? Como eu já expliquei aqui, Deus já sabe o que nós vamos falar antes de falar, mas ele fala para você orar todo dia. Você vai orar, porque ele está mandando. É simples assim. Ou você obedece, ou você cai no castigo. Percebeu? E se você não estiver satisfeito, o que eu posso fazer? Nada. Entendeu? Segue o seu caminho, entendeu? E você vai ver. Se você quer arriscar, né, no juízo, você vai ver o que vai acontecer. Porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Amém? Romanos 11, 6, 10 diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, com toda aquela coreografia judaica, mas a eleição os alcançou e os mais foram endurecidos. Repara, como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos
para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Sabe onde é que está escrito isso? É Isaías 6, 8 e 9. Percebeu? E diz Davi, torner-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Olha que maldição. Percebeu que ele é quem faz? Se você não disciplinar seus filhos, a polícia vai fazer, tá? E se ela não o fizer, os meliantes irão fazer até a morte. Portanto, lute pela vida deles. Provérbios 23, 13, 14 diz: não evite disciplinar a criança. Se você ouve, se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura, da morte. É tremendo, né? Chega um momento na vida que dizemos: só Deus. Todavia, não deveria ser num momento, mas em todos os momentos. Até para você não virar refém de ninguém. Guarde-se. Não faça provas contra você mesmo. Fique quietinho. Quando você tiver os seus pecados tenebrosos, conte para Deus. Salmos 46, 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. É Deus quem faz as coisas acontecerem. Basta olhar para o invisível e as grandes coisas visíveis do Senhor estarão bem diante de ti e em toda a sua volta. Salmo 126, 3 diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Como identificar os inimigos no dia a dia sem usar o famoso, mas destruidor fogo amigo? Basta você resistir ao diabo. Lembra que em Tiago 4, 7 fala isso? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas não resistir ao homem mau. Ele fala em Mateus 5,39, não resistais ao homem mau. É mais fácil, né? O contrário, resistir ao homem mau, tentar resistir ao homem mau. Mas a fórmula da vitória é tentar para as coisas que não se veem, pois estas são eternas, as que não se veem. E não atentar para as coisas visíveis que se veem, pois estas são passageiras. Ao que diz o último versículo do capítulo 4, 2 Coríntios. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Contraditório, né? Mas é assim que funciona. Que Deus renove mais uma vez suas forças e te use para a glória a Deus. E lembre-se, tem coisas que só Deus precisa fazer, precisa saber. Não seja refém de ninguém. Amém.